Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar muito aí sobre a notícia que repercutiu ontem, no noticiário vascaíno em relação à declaração do bilionário grego Evangelos Marinakis, trazendo à tona aí que ele realmente, confirmando que ele realmente está negociando a compra de um grande clube do futebol brasileiro. Então a gente vai falar muito sobre isso, vamos trazer para vocês aqui na íntegra palavras do próprio grego, que falou ali a Sky News lá da Inglaterra. Inclusive essa entrevista vai ao ar amanhã, expectativa muito grande aí pra gente poder assistir e trazer mais detalhes aí do que ele falou sobre essa negociação, mas também vamos falar sobre outros assuntos, porque o Campeonato Brasileiro ainda não acabou e depois da rodada de ontem o Vasco se safou do rebaixamento, não tem mais chance aí de cair para a segunda divisão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação e também sobre os próximos dois jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, que podem levar ao Vasco aí. É um prêmio de consolação, que é uma classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem e qual a importância aí dessa classificação. Mas antes de começar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever lá embaixo no botão vermelho, pedir a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E recado importante aqui da nossa parceira Mais Ágil. A Mais Ágil está com uma promoção aí para ajudar você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então quem quiser, entre em contato com eles, link aqui no primeiro link aqui na descrição do vídeo, mandou uma mensagem para eles, em menos de 24 horas, muitas vezes você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Combinado? Fechado? Então, como comecei o vídeo falando, o Vasco, depois do término da rodada ontem, não tem mais chances de ser rebaixado. Eu sei que isso não é para se comemorar, mas pelo menos traz um alívio, a gente que passou aí por poucas e boas nas últimas temporadas, rebaixamentos, permanência na segunda divisão. Ano passado a gente se safou ali nos últimos minutos do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, como eu falei, não é para se comemorar, não é para estar feliz com isso, mas pelo menos o Vasco não tem mais chance de ser rebaixado agora nessa temporada de 2024. E o que nos resta agora é praticamente conseguir uma classificação para a Sul-Americana, O Vasco está na 12ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, a gente estaria classificado, mas estamos vendo os adversários aí colarem no Vasco, O Atlético Paranaense, as outras equipes ali já se aproximando. Então, se o Vasco der mole, não pontuar aí nesses dois jogos, pelo menos uma vitória, o Vasco corre risco de não conseguir a classificação para esse torneio internacional ano que vem, que é um chamariz, Não deixa de ser algo importante para poder expor a marca, para poder atrair patrocinador, para poder até contratar jogadores para a temporada do ano que vem. Então, o Vasco tem que garantir pelo menos uma vitória nas próximas duas partidas. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, quarta-feira agora em São Januário, O Atlético está voltando da Argentina com vice-campeonato da Libertadores da América para o Botafogo, Teve ali a oportunidade de levar o caneco, jogou com um jogador a mais o jogo inteiro e mesmo assim saiu derrotado por 3-1. Então vem aquele Atlético, rancoroso, vem aquele Atlético querendo descontar a raiva no Vasco, e o Vasco tem nada a ver com isso, O Vasco tem que voltar ao caminho das vitórias, Depois de mais um jogo sem vencer agora na última partida contra o Atlético Goianiense, a tendência é que o Felipe, o treinador interino, volte a fazer mudanças no time titular, podendo ali dar oportunidades ao Alex Teixeira, que entrou muito bem, diga-se de passagem, no segundo tempo, Para mim foi o melhor em campo na última partida, podendo também dar oportunidade ao suíço Maxime Domingues, que foi autor de um dos gols aí do Vasco no empate contra o Atlético Goianiense, e podendo promover algumas outras alterações ali no time titular, como por exemplo ali o Leandrinho, que ficou no banco, entrou no segundo tempo. Enfim, ele vai analisar, vai estudar, vai entender aí o que ele acha ser o melhor para essa próxima partida, para que a gente possa buscar a vitória, e praticamente com a vitória garantir a classificação para a Sul-Americana no ano que vem. Então temos aí o trabalho sendo feito hoje e amanhã. Quarto, o Vasco volta a campo aí, praticamente todos os ingressos já vendidos aí para a partida dessa quarta-feira, e depois encerramos o Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Cuiabá, outro time já rebaixado fora de casa, inclusive um time que o Vasco até negocia, a contratação de um jogador, que é o paraguaio Isidro Pita, Então vai ser uma boa oportunidade para a gente acompanhar esse jogo de perto, ver
ali realmente se é um jogador que poderia caber nos planos do Vasco aí para a temporada do ano que vem. Mas enfim, o foco agora é na quarta-feira, o foco agora é nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas mudando um pouquinho de assunto, cara, vamos falar um pouco agora sobre a situação da compra da Vasco SAF, porque ontem veio a confirmação, né? Ontem veio ali à tona, né? Veio a público uma entrevista que será publicada agora na terça-feira lá na Europa, né? Lá na Inglaterra, entrevista que foi concedida pelo magnata, né? Pelo bilionário grego Evangelos Marinakis ao grupo Sky News Sport, né? Uma entrevista ali que ele vai falar sobre vários assuntos, né? Ele vai falar sobre os investimentos que ele vem fazendo lá no time da Inglaterra que ele já tem, que é o Nottingham Forest, vai falar também dos investimentos dele no Olympiacos da Grécia, no Rio Ave de Portugal, e aí ele acabou deixando escapar que está negociando a compra de um grande clube do futebol brasileiro. E como a gente já sabia, né, existe realmente o interesse dele na compra do Vasco. Ele não falou o nome Vasco da Gama nesse semi-anúncio ali, né, dessa entrevista que vai ao ar na terça-feira, mas a informação que a gente tem é que ele realmente deve trazer a público aí o nome do Vasco já nessa terça-feira. Então vou trazer para vocês aqui alguns trechos, né, da fala do Marinakis que foi publicada ontem lá na Inglaterra. Ele falou o seguinte: é preciso ser algo importante. É preciso ser um clube importante, um clube grande, disse Marinakis sobre a negociação com o clube brasileiro. Ele falou também, né, que gostaria muito de cooperar com o Edu, né, que ele contratou agora lá do Arsenal nesse projeto global. Então o que ele está falando é o seguinte, cara, que ele quer fazer uma rede multiclubes, né, como já é o Grupo City, como a 777 tentou fazer. Então parece que o Marinakis está indo nesse caminho também de comprar clubes em diferentes locais do planeta, né? Já tem um na Inglaterra, um na Grécia, um em Portugal, e a tendência é que agora ele possa estar tentando, né, a compra dos direitos aí da Vasco SAF. Lembrando que ainda temos a arbitragem que está acontecendo lá na FGV, né, a disputa entre o Vasco e a ECAP, e também tem a situação dos Estados Unidos, né? Lembrando que ainda tem uma ação na Justiça de Nova York que, de certa forma, proíbe a venda de qualquer ativo da ECAP que era anteriormente da 777. Então existe uma disputa entre a ECAP e a Lidl, que é uma empresa inglesa ali, para entender qual a porcentagem que cada uma dessas empresas vai estar adquirindo aí dos clubes, enfim, de todos os assets, né, de todas as empresas que eram comandadas pela 777. Então, nesse momento, ainda tem toda essa questão judicial para ser resolvida, mas isso não impede que a negociação siga avançando, que o Vasco e o Marinakis, e que o Vasco e outros investidores possam estar aí fazendo, né, todo esse processo de due diligence, de estudo de futuro caso aí que o Vasco possa estar trazendo, né, de benefícios para esses novos parceiros. Enfim, é realmente algo que precisa ser feito com transparência para que não cometam os mesmos erros que cometeram com a 777, mas na minha opinião, eu acho que essa notícia, essa informação que o Grego ontem, né, trouxe à tona, coloca pressão no Pedrinho, né? Porque a torcida do Vasco não aguenta mais sofrer, o torcedor do Vasco não aguenta mais ver os rivais ganhando títulos importantes, contratando grandes jogadores e o Vasco sempre ficando para trás. Então acho que agora que o Grego falou realmente a público, né, trouxe essa informação a público que a negociação está acontecendo, a torcida do Vasco e os sócios do Vasco vão pressionar o Pedrinho para que essa transição, para que essa venda possa acontecer com mais velocidade. Eu quero saber a sua opinião. Gostaria de ver o bilionário grego comprando a Vasco do SAF? Acha que é um bom investimento? Lembrando que na última janela de transferências lá na Inglaterra, o Nottingham Forest, né, que é o clube que ele comprou, que disputa a Premier League, foi o clube que teve o terceiro maior investimento em compras de jogadores, em contratações, em reforços aí para essa temporada agora de 2024 e 2025, mostrando que é um cara que realmente está focado e quer fazer dos clubes dele, né, clubes vitoriosos que vão estar disputando grandes títulos. Então essa é a informação, quero sua opinião nos comentários do vídeo, e não esquece, corre lá na Mais Ágil e corre lá na 1xBet também, nossa parceira do canal, que tá com aquela super promoção, sorteio de 5 camisas igual essa daqui essa semana para vocês, e ainda tem aí você ganhando o dobro no valor do seu primeiro depósito. Depositou 10, ganhou 20, depositou 50, ganhou 100. Então corre lá na 1xBet, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link, faça o seu cadastro para garantir a bonificação e garantir a participação no sorteio de 5 camisas dessa na quarta-feira, dia de Vasco Atlético Mineiro. Um abraço, tamo junto!